caríssimo Padre Márcio, Diácono Hélio, irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje, Jesus nos ensina qual é o valor principal das coisas. Nós ouvimos no Evangelho, enquanto os discípulos estavam preocupados quem seria o maior no reino dos céus, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz que a gente precisa ser como aquela criança, com um coração puro, um coração aberto, sem malícia, senão nós não entraremos no reino dos céus. E nós estamos vivendo a Semana da Família, onde toda a igreja se reúne para rezar pelas famílias. E o tema de hoje, dessa Semana da Família, é o júbilo no matrimônio, o júbilo na vida. Primeiro nós precisamos entender o que é júbilo. Júbilo é alegria, mas não a alegria que está atrelada a alguma coisa. Lá no Evangelho de hoje nós ouvimos que os discípulos estavam preocupados quem é o maior, não é isso? Muitas vezes nós também somos assim. Nós queremos ser os melhores, os mais ricos, os mais famosos, e atrelamos às vezes as nossas alegrias nessas coisas. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a casa desse jeito. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o emprego tal. Eu só vou ser feliz quando eu me formar. Nossa, eu vou ser tão feliz quando eu tiver um BMW. Só que aí quando você consegue, conquista essas coisas materiais, aí você vê, mas uma Mercedes G63 é muito melhor do que uma BMW. Aí quando você tem a casa, você fala, nossa, eu seria muito mais feliz se essa casa fosse num condomínio. Nós atrelamos a nossa felicidade a coisas que passam. E Jesus vem nos dizer que a felicidade, o júbilo, é uma felicidade muito mais profunda. É a felicidade daqueles que têm Deus no centro. Esse júbilo do matrimônio é quando os companheiros, o marido e a esposa, olham um para o outro como graça divina de Deus. Olha para o outro e vê como um companheiro que Deus colocou na sua vida para te ajudar a chegar ao céu. E quando a gente tem essa percepção de olhar o outro como graça divina de Deus, a vida conjugal e o matrimônio mudam. A gente passa a exercitar mais o perdão, a paciência, a compreensão. E aí sim a gente vai experimentar a verdadeira felicidade. Porque o júbilo no matrimônio, o júbilo na vida, é saber que mesmo com as tribulações, com as dificuldades que a própria vida vai nos trazendo, mesmo assim nós sabemos quem nos guia, quem está conosco. Então aí nós não perdemos a alegria, porque nós não estamos sozinhos. Jesus nunca disse que ia tirar de nós os fardos, mas que nos ajudaria a carregá-los. Então aquele que tem essa certeza consegue viver o júbilo no matrimônio, na vida e na família. Porque ele sabe que tudo aquilo que ele está vivendo, por mais difícil que seja,
por mais noites atribuladas que ele tenha, por mais dificuldades financeiras ou de saúde, ele está firme na crença que Deus está junto também naquele momento, que Deus o acompanha, e aí nada pode abalar. Tem um evangelho de João que eu costumo usar nos casamentos, e se você alicerçar o seu matrimônio na rocha que é Jesus Cristo, pode vir as enchentes, pode vir os ventos, as dificuldades, nada derruba a casa, porque ela está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Nada derruba um casal que está alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Por isso, mesmo as dificuldades, ele enfrenta com júbilo, com alegria, de não estar sozinho. Porque se nós atrelarmos somente a nossa alegria, a nossa satisfação nas coisas que passam, nada vai preencher o nosso coração. Porque são todas coisas efêmeras que passam, mas o amor e a confiança em Deus precisa permanecer em nós. Porque também lá em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz que se o casal, é bom que o casal esteja junto, que você não esteja só, que você tenha alguém com você, porque se você tropeçar, o outro pode te ajudar a levantar. Essa é a alegria de estar com Deus no centro do nosso matrimônio, no centro da nossa vida. E para terminar, para não me estender muito, mas é só uma historinha que eu gosto de contar sempre que eu falo dessa coisa da gente colocar as confianças nas coisas. Não sei se vocês conhecem, mas tem um chefe de cozinha que se chamava Anthony Bourdain. Ele foi um chefe americano muito famoso. Escreveu vários livros de culinária. Teve restaurantes, tinha um programa de TV que ele viajava pelo mundo experimentando as culinárias do mundo e também cozinhando em cada país. Foi casado com uma moça que ele conheceu ainda na faculdade. Por circunstâncias da vida, acabou se separando, casou com uma outra mulher, teve filhos. Famoso, rico, comia nos melhores restaurantes, conhecia o mundo inteiro. Aí você fala, nossa, é a vida perfeita para muitas pessoas, não é? Você tem a oportunidade de fazer aquilo que você gosta e aquilo ainda te proporcionar conhecer o mundo inteiro. Mas só que um belo dia, o Anthony Bourdain, fazendo uma gravação, ele se enforca num quarto de hotel. Aí nos faz pensar, mas não é uma vida tão perfeita? Ele não tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha até o seu programa de televisão. Mas está vendo como essas coisas não conseguem preencher o lugar que só Deus preenche? Você pode ter tudo, se você não tem Deus, você não tem nada. Nada. E você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo. Então, que nós possamos viver esse júbilo na nossa vida, no nosso matrimônio, viver como precisa ser vivido, como Jesus nos ensina. Tudo é graça, tudo é Deus que nos coloca, tudo, mesmo as dificuldades. E se Ele colocou é porque tem um propósito naquilo para você, que é para o seu crescimento, para o seu amadurecimento ou para a sua salvação.